noite. Queria dar os parabéns às crianças, né? Elas estão todas aqui à frente, estão comportadinhas, estão cantando. Isso é muito bom para a igreja, para os pais, né? Para todos nós que acompanhamos desde petiticos, né? E vemos elas crescendo e participando da igreja, do louvor também. E principalmente neste dia, ou nesta noite, que nós relembramos aqui desse gesto, e ao final também teremos mais uma música das crianças, algumas fotos ali das mamães, para vocês também assistirem ao final. Nós queremos agradecer por elas, louvar a Deus pelo ministério das crianças e também por todas as mamães que estão aqui ou estão em casa, não vieram. Que Deus abençoe a cada mãe, que Deus ajude a cada pessoa, né, a cada filho aqui com as suas mamães, que Deus nos conduza até a eternidade. Vamos inclinar nossa cabeça, fazermos mais uma prece aqui, pedindo a Deus que nos abençoe nessa hora de culto, de estudo da Bíblia. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por todas as bênçãos, por todas as mães, por toda a circunstância que temos aqui de louvor ao Teu nome. Que o Senhor se faça presente no nosso coração. E ao estudarmos a Tua Palavra, mesmo as crianças ou os mais velhos, todos nós coloquemos a Tua Palavra no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Nós estamos numa sequência de estudos, e esses estudos, às vezes, nós precisamos fazer alguns atalhos, como hoje, por exemplo, eu gostaria de mencionar algo que tem a ver bastante com os nossos estudos, porém, que tem a ver também com essa data especial do Dia das Mães. E eu queria começar dizendo o seguinte: Deus, Ele tem em si sentimentos dos quais a Bíblia fala e compara como os sentimentos de uma mãe pelos seus filhos. Nós cantamos um hino anterior às crianças que fala que ainda que uma mãe viesse se esquecer do seu filho, Deus não se esquece dos seus filhos. Então nós temos na Bíblia uma comparação muito própria do nosso Deus se assemelhando ao amor de uma mãe pelo seu filho. E nesta noite nós queremos ver como seria o ideal de um coração de uma mãe. E a Bíblia às vezes menciona mães e menciona pais, menciona mulheres e homens, mas a respeito de um coração mais parecido com o coração de Deus, do qual a Bíblia menciona nos seus sentimentos, semelhante a uma mãe que cuida dos seus filhos. Nós temos um texto muito interessante no Novo Testamento a respeito de um personagem. Não era mulher, mas um homem. Mas o que vale aqui para o nosso estudo e consideração é o modelo do coração, dos quais as mães, os pais, as crianças devem ter. E a Bíblia menciona isso quando nós lemos lá em... Deixa eu sintonizar o verso aqui. Livro de Atos, capítulo 13, verso 22. Vamos abrir nossa Bíblia. Será que as crianças sabem quem que é esse personagem que a Bíblia fala que tem um coração muito bom, que parece os corações de mães que são iguais aos corações de Deus? Vocês sabem ou não? Será? Quem? Nossa, a Alice já respondeu aqui, Davi. Vamos ver se é esse que está no verso. Atos 13, verso 22. Vamos ler aqui na nossa Bíblia. Atos capítulo 13, verso 22. Diz ali, Atos 13, verso 22. Então, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha aqui que o autor aqui de Atos, Lucas, escreve a respeito do testemunho de Paulo, quando ele estava fazendo um sermão na Antioquia. Ele cita um personagem da Bíblia, do qual Deus se refere como tendo um coração semelhante, segundo o coração de Deus. Parabéns às crianças aí que já estudaram e que sabem, né? Só uma que se atreveu a falar, outras ficaram quietinhas com vergonha de errar, né? Mas ali você acabou falando. Davi é um personagem que tem um coração semelhante ao coração de Deus. E as mães devem ter, assim como os pais, um coração semelhante ao de Deus. E o que seria, conforme nós estamos estudando nessa série de estudos, ter um coração parecido ou semelhante ao coração de Deus? Qual é o propósito de um relacionamento com Deus baseado no modelo de alianças e instruções que Deus deu aos seus filhos? Vamos ver alguma coisa mais que fala a respeito desse personagem, por exemplo, Davi? Vamos ler 1 Reis, capítulo 9, verso 4. Você pode abrir sua Bíblia. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, no verso 4. Quando Salomão, o filho de Davi, então veja bem a relação que nós temos aqui de um pai com o filho e como deve ser a relação das mães com os filhos, dispondo do seu coração a ensinar todas as coisas de Deus para os seus filhos. Olha o que diz aqui em 1 Reis, capítulo 9, verso 4. Deus falando então para Salomão, filho, agora, uma mensagem para os filhos. Olha só que mensagem para os filhos: se andares perante mim, como andou Davi seu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares o que está escrito? Guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono e te darei bênçãos. Então, qual é o conselho para os filhos? Andar segundo a instrução e modelo dos pais e mães, que têm que desenvolver um coração semelhante ao coração de Deus, e ensinar para os seus filhos os estatutos e juízos de Deus, ensinar para as crianças os mandamentos de Deus, para que as crianças andem nesses caminhos de mandamentos que Deus orienta. Olha o que nós encontramos também a respeito dessa orientação. Em que consiste a orientação de Deus nos seus mandamentos e estatutos? Em obedecer, em praticar. Porém, vemos um verso aqui na Bíblia, Salmo capítulo 1, verso 2, que esse relacionamento das pessoas com Deus, observando os mandamentos de Deus, eles produzem efeitos no coração das pessoas. Olha só o que diz o Salmo capítulo 1, verso 2. Vamos abrir sua Bíblia? Abra também. Salmo 1, verso 2. Eu me lembro, Clorice, você cantava esse hino. Salmo 1, você já cantou, não cantou? Pode voltar a ensaiar, Clorice. Quem sabe você canta novamente aqui. Lembra que você cantava esse hino do Salmo 1. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Salmo 1, verso 2. Aonde que vai parar o relacionamento do homem com Deus quando esse homem pratica as coisas, observa as coisas orientadas por Deus? Como vai ser o relacionamento dessas pessoas quando elas obedecem a Deus? E aí o verso diz assim: antes
o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Quem é essa pessoa que medita de dia e de noite e que tem prazer quando faz isso? Ou seja, quem faz isso tem alegria, tem prazer, vai ser feliz. Quem obedece, quem presta atenção nas orientações de Deus e pratica, vai ser feliz. Quem são essas pessoas? O verso 1 responde. Vamos ver quem são elas. Felizes ou bem-aventurados o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém nos seus caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Então aqueles homens são felizes. Quem são esses homens? Os que andam segundo aquilo que Deus nos pede, fazem o que Deus pede. Vamos ver mais um verso? Olha a importância das leis de Deus para as pessoas, e às vezes nós não consideramos isso. Salmo 119. Abra o Salmo 119 da sua Bíblia. Só por curiosidade, vou perguntar para as crianças de novo. Qual é o maior capítulo da Bíblia? A Isa respondeu aqui, o Salmo 119, muito bem. O Salmo 119 é o maior capítulo de toda a Bíblia. Agora eu vou perguntar uma outra coisa para ver se as crianças sabem. Talvez os adultos podem responder aí. Qual é o assunto principal do capítulo 119, do Salmo 119? Vocês sabem? Qual é o assunto do Salmo 119? Vocês não sabem? O maior capítulo é o Salmo 119. Agora a gente tem que saber o que está escrito nele, né? Porque só saber que é ele é importante, mas a gente precisa saber o que está escrito nele. É o maior capítulo. São as maiores recomendações de Deus para o homem em toda a Bíblia, no único capítulo. E do que fala esse capítulo? Qual é o título inicial do capítulo? O Salmo 119 tem um primeiro título ali. A excelência, na minha tradução, da lei de Deus. Olha só o assunto que a Bíblia mais fala. O capítulo que mais tem conteúdo fala de um assunto que é sobre as leis de Deus. Olha a importância dos mandamentos de Deus para nós, para que nós tenhamos alegria e sejamos felizes e desenvolvamos com Deus um coração que se pareça com o dele. Olha onde nós vamos enquadrar aqui os sentimentos e relacionamentos de Deus com as pessoas. E o Salmo 119, lá no verso 174, Salmo 119, verso 174, quase no finzinho. Olha o que o salmista, no caso aqui, escreveu sobre esse conteúdo desse capítulo. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Ele se derrete aqui, o salmista. Ele suspira pela salvação que Deus manifesta às pessoas. E qual é o assunto que nós estamos estudando a cada domingo, de 3 domingos para cá? Como Deus revela a salvação para nós. Então o salmista vai declarar aqui que ele tem tanto prazer na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, que ele suspira pela maneira a qual Deus providenciou a salvação do homem e revelou a sua salvação expressa na palavra de Deus. Nós podemos comentar muito mais, porém esse relacionamento das pessoas, das mães e pais, como modelo para os seus filhos, semelhantes a um coração prazeroso nos mandamentos de Deus,
ele foi estabelecido no contexto de alianças que Deus fez com os homens. Nós estudamos aqui um pouquinho já sobre as alianças de Deus com Adão, com Noé, com Abraão. Estamos falando de Davi. Mas na última semana nós mencionamos aqui o contexto de aliança de Deus com Moisés, e aí nós percebemos uma ligeira diferença nas alianças de Deus. Sempre nós estudamos o relacionamento de Deus com as pessoas. Adão, aliança pessoal. Noé, aliança pessoal, sempre com bênçãos futuras para a sua geração. Com Davi, ele renova essa aliança, sempre com as pessoas. Mas no caso de Moisés, nós vimos semana passada que foi estabelecida uma aliança não somente com Moisés, apesar de que Deus avisou e falou para Moisés, sugerindo que ele fizesse uma aliança só com ele quando o povo já fez o pecado lá na montanha. Nós mencionamos isso. A diferença ligeira está na aliança que Deus fez com Moisés e o povo. Não foi somente uma aliança pessoal, mas uma aliança coletiva de Deus com pessoas, com uma nação, com um povo separado, para que o representasse diante do mundo. E é o que Deus faz com a gente. Deus entra na nossa vida, Ele tenta fazer um acordo com a gente, uma aliança. Deus tenta nos mostrar o que é melhor. Deus tenta se revelar para nós, mas às vezes nós rejeitamos as orientações de Deus e nós não aprendemos o que Deus quer para nós. E o pior é que nós nem ligamos mais para o que Deus quer nos falar. Antigamente eu lembro que as pessoas, principalmente na igreja adventista, tinham um afinco, um conhecimento muito maior da Bíblia do que tem hoje. Eu falo isso não com alegria, até com certa tristeza, porque hoje as pessoas não estão lendo a Bíblia, elas estão ouvindo de longe mensagens da Bíblia, mas não estão vendo de perto o conteúdo rico e direto que Deus tem para nós. Eu não sei qual é a sua relação com Deus e com a Bíblia, mas baseado no que nós estamos estudando desde o início, Deus sempre comunicou-se com as pessoas e falou dos seus planos e da sua vontade e deu mandamentos e estatutos desde Adão até chegar num momento especial onde Deus deu essas instruções para um povo que se apropriou do seu nome para que o representasse na terra. E esse povo, ele tem sequência no Novo Testamento como sendo a igreja de Deus, é o mesmo povo. E aí o Novo Testamento contextualiza os verdadeiros israelitas, são aqueles que aceitam, que creem, que circuncidam o coração, etc. E nós temos muitas bases bíblicas aqui para mencionarmos que nós somos a continuidade do povo de Deus. Mas se nós não lermos ou estudarmos a Bíblia, nós vamos nos esquecer das orientações de Deus e não vamos ser felizes. Qual que é o objetivo, vocês acham, de nós estudarmos a Bíblia e praticarmos as coisas que estão escritas nela? É só para ficar bonitinho, ser chamado, olha lá o santo que vai andando? É para isso que você acha que serve estudar e se relacionar com Deus? Ou é para você ser feliz e entender que a salvação ela é real e que ela é uma promessa que vai se cumprir logo, definitivamente? Ela acontece hoje, mas ela vai se realizar plenamente na volta de Jesus. Para que você acha que você segue uma religião? Para que você acha que você lê a Bíblia?
é para ter esse contato com Deus, senão não faz sentido. Não faz sentido sermos cristãos sem colocar essas coisas no nosso coração. Vamos seguir aqui? Olha só como que era a base do relacionamento de Deus com um povo. Isso nós estamos falando porque nós estamos hoje mencionando o dia especial das mães, e as mães como modelo de coração semelhante ao de Davi, que era igual ao coração de Deus. E olha só como que era esse relacionamento das pessoas com Deus. Veja, por exemplo, as instruções que Moisés coloca para o povo ali como aliança agora, lá em Deuteronômio capítulo 30. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versos 6 em diante. Olha as recomendações que foram dadas para o povo que representa Deus. Olha só, Deuteronômio capítulo 30, versos 6 em diante diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Para quê? Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, para que tenha o quê? Para que você tenha que resultado? Vida. Lembra no primeiro estudo quem esteve aqui? A vida é um dom de Deus e depende de Deus, e nós estamos diante da vida ou da morte. Aqui que nós escolhemos, e toda essa recomendação, vamos ler até o verso 11 rapidamente aqui. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois dará ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os mandamentos que eu hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, porque como exultou em teus pais, se deres ouvido aqui à voz do Senhor teu Deus. De que maneira que eles tinham que dar ouvido? Guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos aonde? No livro desta lei, e se converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de você. Contextualizando o nosso estudo, o conceito mais simples que nós desenvolvemos até agora, que vai implicar na salvação ou não das pessoas, consiste em obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Então aquele que obedece a Deus tem chance, está no contexto do plano que Deus revela de salvação com a sua graça. Aquele que não dá ouvidos, aquele que não crê nisso, ele já está condenado. Então o resultado do plano de salvação, ele é direto. Obedece a Deus, vive. Desobedece a Deus, morre. Qual foi o primeiro mandamento dado a Adão e Eva no jardim? Obedece. No dia que desobedecer, morrerão. Tudo se resume a isso na vida. Obedece a Deus, vive. Desobedece, morre. Então Deus revela um plano de salvação para quem desobedeceu, porque todos desobedecemos. Todos estamos perdidos. Foi o primeiro estudo que nós fizemos. Então Jesus vem ao mundo, ele com base nos ensinos de Deus, diretos para Adão, para Noé, para Abraão, para Moisés. Então, nos ensinos diretos, transmitidos aos filhos de maneira oral, comunicada de maneira verbal, ele ensina que viria o Cordeiro Salvador, verdadeiro, o descendente futuro da mulher lá, Eva, a mãe de todos nós.
que gerou toda a humanidade. E então, a partir dos filhos de Noé e das suas esposas, tivemos a continuidade da geração que Deus abençoou. Em contrapartida, teve a geração que se afastou de Deus. E aí nós temos essa relação entre aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem a Deus. E aí nós comentamos num dia de sábado aqui na igreja, estudando a lição da escola sabatina, qual foi o público-alvo que recebeu os 5 primeiros livros da Bíblia? Qual foi o povo que pela primeira vez na vida recebeu o livro de Gênesis e leu? Quem foi? O povo de Israel. Qual o povo de Israel? Do tempo de Jesus ou do tempo de Moisés? Do tempo de Moisés. Quem que escreveu o Gênesis? Moisés. E ali nós vemos tudo que Moisés escreveu orientando o povo. Em outras palavras, o povo já tinha aprendido através dos seus pais tudo aquilo que Moisés escreveu, mas tinha se esquecido e precisava se lembrar, precisava reaprender. Então Moisés escreveu tudo, desde a origem do mundo, como é que foi a história de Adão e Eva, como é que foi a história do dilúvio, como é que foi a história de Abraão, como é que eles foram parar no Egito e como é que Deus, com mão poderosa, tirou eles do Egito. E agora então ele dá os livros ali escritos por Moisés, que conta a história do início do mundo até aquele momento. Esses são os livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles receberam esses livros como lembrança daquilo que seus pais já sabiam. Então a gente percebe que não há novidade nos mandamentos de Deus quando revelados ali no Monte Sinai. Não há novidade para aqueles que já conheciam, como Adão, como Noé, como a linhagem lá do filho de Adão, depois a linhagem de Sem, Abraão, aí a linhagem de Abraão, através de José, dos seus filhos ali de Judá, que vem Jesus depois. Então você percebe que há uma comunicação constante de Deus com as pessoas, sempre, até o ponto de Deus ter que escrever as coisas para as pessoas não se esquecerem. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 30 ainda, versos 16 ao 20, vamos ver o que fala ali. Versos 16 ao 20: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ame. Qual é o mandamento que foi ordenado? Tudo aquilo que está escrito nos 5 livros. Qual é a base desses livros? Está aqui resumido, ó. Jesus não inventou mandamento novo nenhum lá na frente. Ele simplesmente usou o mesmo texto que Moisés resumiu o que Deus tinha dado para ele escrever. Olha aqui: se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, qual é? Que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guardares os mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que passará a possuir. Nós percebemos até o verso 20, ó: porém, se o teu coração se desviar, não quiser dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra qual vais, passando o Jordão para possuir. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Fazendo o quê? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos teus pais. Ele cita os pais. Olha o que diz Deuteronômio 31, capítulo 31, verso 9. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o povo de Israel. Mesmo
escrevendo as leis e mandamentos da vontade de Deus, ainda há uma recomendação de que seja lido diante de todos, para que todos ouçam. Percebeu aqui a dinâmica? Apesar de eles terem esquecido e não ter escrito, agora Moisés escreve, e ele escreve e ainda recomenda: de 7 em 7 anos, leia tudo, não se esqueça. E o capítulo 32, verso 46, o que diz ali de Deuteronômio? É importante esse verso. Disse-lhes, capítulo 32, verso 46, aplicai o quê? Aplicai o quê? Palavra que aparece aí, 32, verso 46 de Deuteronômio. Aplicai o quê? O coração, é o tema do nosso assunto hoje. Aplicai o coração a todas as palavras, hoje, que testificam entre vós. E olha só a recomendação: para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Era para os filhos não se esquecerem das orientações de Deus. Por que ele está dizendo tão enfaticamente isso? Porque tinha acabado de acontecer. Eles tinham ido para o Egito, tinham se esquecido, se contaminaram com o Egito, se esqueceram de Deus, dos mandamentos, ficaram escravos. Eles são tirados do Egito, são reensinados no deserto, nada de novo debaixo dessa terra, como diz Salomão lá na frente. Repassa todos os ensinamentos que os seus pais antepassados já sabiam, porém de forma escrita, com algumas novidades, que foi o pacto feito com eles no monte, com algumas novidades. Mas na base, os ensinamentos de Deus deveriam ser lidos e permanecidos no coração dos filhos. Então os filhos devem ouvir as mães, devem ouvir os pais. E os pais e as mães que estão hoje aqui, principalmente as mamães, devem fazer o que para os seus filhos em casa? Ler aquilo que está escrito na Bíblia, para que os filhos não se esqueçam. Podia ler bastante coisa ainda aqui, mas leia somente Josué 22, verso 5. Livro de Josué, capítulo 22, verso 5. Um verso interessante também. Josué 22, verso 5. Diz assim: tenha cuidado de guardar com diligência, com atenção, com cuidado, o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. E qual é a lei que Moisés ordenou ao povo? Como que Josué resumiu ela? Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e os sirvais com o vosso coração e de toda a vossa alma. Que novidade há aqui? Nenhuma, somente lembranças, para não se esquecer. Obedecer a Deus. Quando a gente obedece o pai e a mãe, nós estamos obedecendo a Deus. Quando os pais e as mães ensinam as crianças, estão servindo como instrutores no lugar de Deus, para que as crianças permaneçam firmes e sejam felizes e andem com Deus. E eu quero encerrar com um verso no Novo Testamento. Eu vou citar um outro verso, mas eu quero encerrar com Apocalipse. O verso que eu vou citar é João 3,16. Tudo isso vale para aquele que crê nessas coisas. O que diz João 3,16? Quem sabe decor, nós falamos isso lá no primeiro estudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que um dia venham nele crer, não morram, mas tenham vida
E o que consiste a vida? Andar nos caminhos de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Hoje eu proponho que a vida seja aceita por nós, Deus falou, né? E nós devemos desenvolver a nossa vida de obediência a Deus, baseado naquele simples conceito: obedece e vive, desobedece, morre. E baseado nisso, quais são os passos para que nós realmente coloquemos na nossa cabeça e venhamos a entender o sentido dessas coisas? Vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 5. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 5. Olha o que esse verso diz em Apocalipse 2, verso 5, pelo menos a primeira parte. A primeira parte é mais importante, é no contexto que nós estamos estudando. Capítulo 2, verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Aí vem outro verbo: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Esse verso é o resumo do contexto de hoje do que nós estamos falando. Qual que é o motivo de Deus ter dado instruções? Para que nós venhamos a conhecer essas instruções. Por isso que está na Bíblia, está escrito, para não dar desculpa lá, não conheço, eu não sei. Eu podia ler outros versos aqui, por exemplo, Isaías, ou outros versos que vão mencionar. Oséias, por exemplo, vai mencionar isso. Oséias 4, 6, vale até a pena a gente ler depois, mas vamos pegar aqui primeiro a ideia aqui. Quando nós recebemos a mensagem de Deus, o que acontece com a gente? Nós ouvimos, e no conceito de salvação, nós estamos perdidos, somos pecadores. Então a gente recebe a mensagem de salvação, que Deus nos amou e nos quer dar a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. Então a gente crê, é o primeiro passo, a gente acredita. Quando a gente acredita, o que a gente tem que fazer? Reconhecer que nós somos pecadores, porque senão não tem sentido salvação. A salvação só existe para quem é pecador. Quem não é pecador não precisa de salvação. A Bíblia ensina isso o tempo todo. Por isso aquele que obedece e que anda nos princípios de Deus, se andar por eles, viverá. Como ninguém andou, ninguém anda, somos pecadores. Você reconhece que é pecador? É o primeiro ponto. O primeiro ponto é reconhecer que somos pecadores. E o verso de Apocalipse, o que diz ali? Verso 5: lembra-te de onde caíste. Reconhece. Você se lembra quando você caiu, quando você peca? Você percebeu quando você pecou? Reconhece. Primeiro passo, reconheça que é pecador, que você cai. O segundo passo, o verso de Apocalipse fala: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeiro passo, reconhecer. Segundo passo para a salvação ter efeito, se arrepender. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de um Salvador, senão eu estarei morto. Mas se eu reconheço, eu tenho que me arrepender de onde eu caí, senão não vai fazer sentido. Depois que eu me arrepender e confessar e voltar então às práticas, o que é voltar às práticas, às primeiras obras? Obedecer. Olha o princípio aí, ó. Desobedece, morre. Obedece, vive. Eu reconheço que eu desobedeci, eu reconheço, eu me arrependo porque eu sei que é pecado, e agora eu quero andar de novo nos princípios de Deus, nos mandamentos de Deus. Eu quero a salvação, eu creio, eu quero que ela se aplique a mim. Então, pela fé, agora eu passo a desenvolver uma vida de obediência a Deus. Ao princípio, desobedeceu, morre. Obedece e vive pela fé, porque nós já caímos, já erramos, e nós estamos destituídos da glória de Deus. O único meio de reconciliação é Jesus Cristo, aceitar o que Ele fez por mim. Então o que Ele fez por mim, aí eu preciso mencionar uma coisa rápida antes de ler Oséias.
que é o seguinte: hoje em dia as pessoas pensam assim: Jesus me salvou, Ele morreu por mim, está resolvido o meu problema, posso andar do jeito que eu quiser. É só eu levar meu pensamento e falar: Jesus morreu por mim, eu posso continuar errando, pecando, está tudo resolvido, está tudo certo. Esse não é o verdadeiro sentido da fé, porque a fé exige mudança de comportamento, mudança de atitude, exige que nós tenhamos uma vida baseada nos ensinamentos de Deus, senão ela não produz fruto. Aquele que crê que Jesus morreu por ele, mas não produz o fruto do Espírito, não é transformado. Ainda que creia que esteja salvo, se não tem o fruto do Espírito, não tem a renovação da mente, da consciência para uma vida nova, não está verdadeiramente nos caminhos de Deus. Ele está até tentando trilhar, mas ele não percebeu ainda que está distante de ter o fruto do Espírito no seu coração. Olha o que diz Oséias, capítulo, deixa eu achar aqui o capítulo de Oséias 4, verso 6, né? Eu mencionei Oséias 4, verso 6. Vamos achar rapidamente aqui. Eu encerrar com Apocalipse e a gente encerra com Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque falta o que para as pessoas? Ler, conhecer aquilo que Moisés falou para de 7 em 7 anos ser lido para as pessoas. O meu povo está morrendo, está perecendo porque falta o que? Conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, ou seja, os líderes não estão lendo a Bíblia. E também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que verso forte. Os filhos das mães que querem um coração segundo o coração de Davi, que é semelhante ao de Deus, nós mencionamos no começo, eles vão morrer um dia se os pais, os sacerdotes não lerem para eles a Bíblia. E se nós rejeitarmos a Bíblia, eles também vão rejeitar. Precisamos ler para os nossos filhos, ensiná-los, estar falando. O que diz Apocalipse 1, verso 3? Você sabe decor. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? A volta de Jesus. Feliz é aquele que lê, que transmite, e aqueles que ouvem e guardam. Está escrito em Apocalipse 1, verso 3. Você tem que ouvir, mas tem que guardar. E o que é guardar? É pôr no armário? É pôr lá dentro, deixar guardado no coração e não puxar na memória? Deixar lá no backup lá do computador? Deixar lá embutido, guardadinho e não usar? Não, você tem que guardar praticando aquilo que você recebeu. Esse é o conceito e a mensagem que nós temos hoje de continuidade do estudo da salvação. Que Deus abençoe os pais e as mães, principalmente, nesse dia, né, com os filhos. E as crianças vão ter mais uma música aqui. Vou pedir às professoras que venham com elas para cá. Elas vão cantar um último hino aqui, ou tem um vídeo, né, que elas fizeram com carinho para todas as mamães. Depois nós faremos a oração de despedida. Então vamos ouvir as crianças novamente. Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.
Vamos ficar de pé enquanto as crianças descem aqui com as suas mamães ou vêm aqui à frente. Ainda a mensagem das crianças para as mamães, né? Deus abençoe todas as crianças também. Vamos orar? Então nós saímos logo em seguida, cantamos o hino da saída depois. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui estudando a Tua Palavra. As crianças puderam ouvir e puderam cantar para suas mães. As mamães que vieram receberam essa homenagem singela de todas as crianças da nossa igreja. Nós Te louvamos por esse departamento infantil, pelas crianças e pelas mães. Cuida de todas elas, daquelas que estão doentes e passando por momentos mais difíceis. Venha abençoar e ajudar nessa hora. Cuide de todas as nossas famílias. Abençoe-nos nessa nova semana. Nós Te pedimos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Acho que vai ter uma lembrancinha para as mães e para elas ficarem de pé, acho que pediram aí, né? Eu não sabia do recadinho, eu vi agora que as professoras falam, as mães fiquem de pé, né? Na saída, quiser cantar o hino da despedida, enquanto elas entregam aqui. Obrigado a todos.